Olá, tudo bem? Essa semana, uma amiga minha que trabalha com crianças de terceiro ano me perguntou: Otília, como é que a gente faz para trabalhar parágrafo com as crianças? Então, inspirada pela provocação da Mara, eu resolvi fazer uma pesquisa e retomar alguns pontos para conversar com você. Então, se a gente pensa sobre parágrafo, né? Então, vamos primeiro pensar no seu significado. Quando a gente abre o dicionário Caldas Aulet, lá está escrito assim, ó, parte de um texto escrito que desenvolve uma ideia básica e que se inicia com mudança de linha. Bom, né? Essa definição, ela não considera nenhum gênero. Ela fala do parágrafo como um todo de qualquer tipo de texto, né? E na escola também, eles dizem pra gente assim, desde que eu era criança, né? Faz um parágrafo. E aí a gente fica pensando, né? Mas o que é parágrafo? Então, esse verbete sobre parágrafo do dicionário do Caldas Aulet ajuda a gente a entender bem essa coisa da ideia básica, né? Então, assim, nós fomos aprendendo a paragrafar um texto fazendo, né? Então, a gente acertava, errava e às vezes nunca conseguiu entender, né? Por que tinha que deixar aqueles 2 dedinhos, né? E para você, o que é um parágrafo? Se a gente pega os livros didáticos, né? Os manuais e tal, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar que o parágrafo é o quê? Uma ideia completa. E isso se aproxima do que o Caldas Aulet coloca, que é uma ideia básica. Agora me diga, o que é uma ideia básica? O que é um pensamento complexo? Você consegue imaginar explicando isso para as crianças tão pequenininhas? Você muda de parágrafo quando você tem uma ideia completa. Ou, né? Quando você tem um pensamento completo, uma ideia básica. Bom, talvez isso explique tantas dificuldades que as crianças têm de, né, fazer um parágrafo quando produzem texto. Então, assim, analisando textos de alunos dos anos iniciais e mesmo dos anos finais, a gente encontra basicamente 3 tipos de problema, tá? Um deles é a ausência completa. Então, o aluno faz, né, como a gente vai ver aqui, ele faz um blocão, né? Então, ele faz um bloco, tá? Então, começa e termina com um parágrafo só. Então, esse é um exemplo, né? Esse aqui é outro, ó, né? Então, o aluno começa aí, aqui e aqui, e o texto é um único parágrafo, mais um exemplo, né? É um bloco só. Então, assim, o que acontece? A maioria dos textos que eu analisei, eles são textos com ausência completa, ou seja, é um bloco maciço de um único parágrafo. A outra coisa que acontece, tá? É a presença total. Como é que é a presença total? Cada linha é um parágrafo, tá certo? E é um parágrafo gráfico. Aqui eu não tô falando do parágrafo textual, tá? Então, o aluno entende que cada vez que ele termina uma ideia, ele tem que fazer um parágrafo. Aqui acontece a mesma coisa, né? Então, cada linha é um parágrafo, mais um exemplo, né? E o que aconteceu além disso? Então, alguns alunos ou fazem um bloco, ou a cada linha fazem um parágrafo gráfico. E aos que fazem parágrafo, tá? O parágrafo existe. Só que não existe um critério para ele fazer o parágrafo, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem entrada, aqui não tem. Vem o travessão, mas não há entrada. Vamos dar mais uma olhadinha nesse outro exemplo. Vocês estão vendo? A pessoa entende que é pular linha, né? Então, faz como se fosse uma carta, né? Blocada, né? Então, assim, o que a gente tem percebido, analisando os materiais das crianças, né? Que elas escrevem, né? E fazem parágrafo do jeito que elas entendem. Como que a gente pode resolver isso, né? Eu queria chamar a atenção
para uma coisa, né? Todos esses textos são literários. E o texto literário talvez seja o mais complicado para a gente ensinar parágrafo, né? Por quê? Porque o texto literário é o que tem mais liberdade para a construção dos parágrafos. Então, a minha proposta aqui nesse programa, nesse vídeo, é conversar sobre um caminho para o trabalho com a paragrafação e que não é com a produção textual. A minha ideia é trabalhar a partir da análise linguística e da leitura, tá certo? Considerando as características, né, de um gênero, né? Então, os gêneros, eles também vão tendo essa alteração de paragrafação, tá certo? Então, assim, é muito difícil um aluno sozinho perceber isso. Então, ele vai precisar que o professor, nas suas atividades de leitura e de análise linguística, também levem a refletir sobre como que o texto está organizado em parágrafos, né? E aí, a partir desse primeiro momento, né, que é o momento de análise, de leitura e de compreensão, né, ele vai poder construir o seu conhecimento sobre o que é um parágrafo, como é que se faz a paragrafação em um texto, né? O que acontece quando a gente muda de parágrafo? Então, a nossa ideia aqui é trabalhar com os eixos da leitura e da análise linguística. Para minha inspiração, né, eu procurei muita coisa, mas gostei muito do material que está no livro Prática de Texto, do Faraco e do Tesa, e eles, então, me inspiraram a produzir isso que está aqui a partir de agora. Bom, duas coisas importantes sobre parágrafo. A primeira, não existe parágrafo padrão, né? Embora a escola insista muito nisso, né? Cada vez que você tiver uma ideia completa, é um parágrafo, muda de linha, né? Deixa aquela entradinha e tal. Mas tem alguma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, é que a organização dos parágrafos, ela se dá pela intencionalidade, ou seja, para que eu estou escrevendo esse texto, qual é o meu objetivo, né? Por que eu estou escrevendo esse texto? Para quem eu estou escrevendo esse texto? Então, o meu interlocutor, como é que vai ser, né, o diálogo com ele, tá? E qual é o assunto sobre o qual eu estou escrevendo? E esse assunto, ele pede mais hierarquia, menos hierarquia, como é que funciona, tá? E a segunda dica, né? Não existe técnica, né? Fazer parágrafo não é uma questão de técnica, é uma questão de percepção hierárquica do texto. Infelizmente, não existe macete para fazer parágrafo, né? Eu tenho que compreender o gênero. E talvez isso seja muito importante quando você estiver fazendo a sua sequência didática, né? Que uma das oficinas, um dos módulos, seja voltado para isso, né? Então, assim, para ir encerrando, eu queria conversar com você sobre dois pontos. Primeiro, que a paragrafação ela é distinta de um gênero para o outro, tá certo? Então, por exemplo, quando tu pegas uma propaganda, vou mostrar uma aqui, né? Vou pegar um lado de cá. Quando tu pega uma propaganda, como é que se dá a paragrafação na propaganda? Em geral, a propaganda ela é muito diferente de um texto que eu mostrei das crianças. Na propaganda, não existe uma ordem, em geral, é o quê? Uma frase depois da outra. Então, levar o aluno a compreender uma propaganda. Bom, agora, se eu pego uma piada, né? A piada é pequenininha, mas ela tem vários parágrafos. Então, por exemplo, a gente pega essa piadinha aqui, vocês estão vendo? Olha só, né? Então, ela tem vários parágrafos, ou seja, o narrador e o personagem vão fazendo a criação dos parágrafos, né? Um outro aspecto, né? Por exemplo, quando você vai ler um horóscopo, é um bloco só, é um parágrafo só. Isso também acontece na nota de jornal, tá certo? Também é um parágrafo só. Se tu pegas uma notícia, tá? É muito interessante. Eu tenho aqui o manual da Folha de São Paulo, né? Opa, vamos ver a capa, né? O manual da Folha. E o manual da Folha, quando se refere a parágrafo, né? Para notícias, o que ele diz, né? Que esse parágrafo ele deve conter apenas uma ideia ou raciocínio completo, que se deve evitar parágrafos longos, né?
e o que ideal é que seria de 7 a 12 linhas. Então, assim, essa é a dica para o eixo do jornalismo. Quando tu vais para uma entrevista, por exemplo, olha o que acontece numa entrevista. O parágrafo ele está condicionado à pergunta e à resposta. A resposta é um parágrafo só, independente se a resposta é grande ou se a resposta é pequena, tá? Então, assim, no texto informativo já é mais hierárquico. Então, um trabalho com texto informativo, a paragrafação se torna mais fácil, né? Que tu vais ter a frase núcleo, tu vais ter o objetivo e tu vais ter a delimitação do assunto. Então, um texto informativo ou um texto argumentativo, eles são mais fáceis de ser paragrafados, né? O que não acontece com o texto literário, né? O texto literário, ele permite mais liberdade de paragrafação, né? Por isso que os alunos talvez tenham tanta dificuldade, porque se acaba escrevendo muito mais texto literário, né? E aí ensinar parágrafo no texto literário se torna mais complexo. Eu peguei aqui um exemplo de fábula, né? Então, por exemplo, esta fábula aqui, ela, que eu gosto muito, Assembleia Geral dos Ratos, ela tem um único parágrafo. Mas se a gente pega uma outra, né? Como esta daqui, A Queixa do Pavão, ela tem 7 parágrafos. O gênero é o mesmo, mas a organização do texto em parágrafos, ela é muito distinta. Então, gente, para finalizar, para realizar, né, essa compreensão do que é um parágrafo, a minha sugestão é que quando se fizer atividades de leitura, se façam perguntas sobre a organização do texto em parágrafo, para quem que ele se dirige, que gênero que é, qual é o objetivo, né? Qual é o assunto. E eu vou dar aqui para você agora algumas sugestões que eu já dei para o trabalho de leitura. Por exemplo, uma das coisas legais seria sintetizar o texto em frase. Então, você dá, né, a síntese e eles têm que descobrir qual é a síntese de cada parágrafo, né? Essa é uma possibilidade. O que o aluno perceba que a ideia básica, né, a ideia completa, ela pode ser resumida em uma frase. Então, tanto o aluno pode resumir o parágrafo numa frase, como você pode dar as frases e ele colocar ali, né? Uma outra é colocar o texto em ordem. Tu dás os parágrafos e eles vão ter que organizar. Aqui eu tenho de um texto narrativo, né? Então, o texto narrativo, ele é um pouquinho diferente, ele foi todo separado por parágrafos. E uma outra possibilidade bem bacana que eu criei aqui é de um texto informativo, né? Que o aluno vai, então, ele é um texto sobre terremotos e ele tem quadrinhos. Cada quadrinho é um parágrafo e o aluno vai ter que organizar, tá certo? E é muito interessante que tanto a organização de um texto narrativo como de um texto informativo seja justificado pelo aluno. E uma outra possibilidade é relacionar, né, imagens, né, com trechos, para eles entenderem, né, essa hierarquia do texto, seja texto informativo, seja texto narrativo, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, né, e que vocês aproveitem bastante esse trabalho com parágrafo. Um grande abraço!